Nunca é fácil falar de doença, falar de câncer é mais difícil ainda. Nesse vídeo eu vou falar sobre o câncer de pulmão. Vou explicar os principais sinais e sintomas e você vai entender melhor como é que funciona o tratamento. Câncer de pulmão tem cura, tem tratamento e quanto antes você procurar ajuda, vai ser melhor. Eu tenho muitas histórias felizes para contar. Bom, os pulmões são dois, né? Eles ficam na caixa torácica. E é por isso que muitos sintomas estão relacionados a essa região do corpo. O pulmão é um órgão muito importante, porque ele é responsável por oxigenar o sangue, fazer o sangue ficar rico em oxigênio e levar oxigênio para todo o nosso corpo. Como é que o câncer de pulmão acontece? Todo câncer ele é uma célula normal do nosso corpo que está ali e que sofre um defeito. Esse defeito hoje a gente consegue identificar. E a partir desse defeito, esse pedacinho, essa célula, ela começa a crescer, multiplicar e se desenvolver e ocupar o espaço das células que deveriam funcionar normalmente. Então é como se fosse isso aqui, uma célula diferente da célula normal, em que ela começa a crescer, ocupar espaço, e chega um momento em que não só ela atrapalha o pulmão a funcionar, mas ela consegue romper uma proteção natural que a gente tem no pulmão. Ela atinge a nossa corrente sanguínea, o sangue, e por isso é que acontecem as metástases. Essa célula ela vai para outra parte do corpo e começa a crescer nessa outra parte do corpo também. A gente tem tratamento tanto para quando elas estão ainda localizadas no pulmão, quanto para quando elas estão espalhadas em outras regiões do corpo, que é o que a gente chama de metástase. O melhor exame para achar nódulo pulmonar é a tomografia de tórax, que normalmente ele pode aparecer dessa forma, mas é muito variável, então é bom consultar sempre o médico. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe, tem que ter atenção. Nódulo pulmonar é muito comum, quase todo mundo vai ter um nódulo pulmonar ao longo da vida. Como é que a gente descobre se é câncer? O médico ele vai ver o formato do nódulo, a idade, se a pessoa tem história de tabagismo, de fumar ou não fumar e principalmente acompanhar. Porque a grande maioria dos nódulos eles são benignos e eles não precisam às vezes nem de tratamento. O principal fator de risco para o câncer de pulmão é o cigarro. E é importante lembrar que sempre vale a pena parar de fumar, porque esse risco diminui em qualquer momento da vida que você pare de fumar. Uma pergunta muito comum que as pessoas fazem é: como é que eu identifico o câncer de pulmão? Quais são os sintomas? Mais comumente o câncer de pulmão não dá sintomas e é por isso que as pessoas que têm um risco alto, que é quem tem mais de 55 anos, que fumou ou fuma durante um tempo longo, que é mais ou menos em torno de 20 anos, a pessoa deve fazer uma tomografia de tórax todo ano, com o objetivo de achar nódulos. Quanto mais cedo a gente acha um nódulo e quanto menor ele é, mais fácil é o tratamento. Mas quando acontecem os sintomas, em geral é falta de ar, cansaço, tosse com sangue ou sem sangue, dor no peito, dor nas costas, e é importante lembrar que esses sintomas nunca devem ser ignorados. Por isso, se você tem uma suspeita que tem alguma coisa errada acontecendo no seu pulmão, procure a ajuda do seu médico ou de um pneumologista que ele vai te ajudar a entender o problema. O cigarro é o principal fator de risco para o câncer de pulmão, mas ele também pode acontecer em quem nunca fumou. E a melhor forma de evitar e prevenir é se manter ativo, atividade física, dieta equilibrada, uma vida saudável. Isso vai te ajudar não só a prevenir o câncer de pulmão, mas também muitas outras doenças. Me lembro de uma história de um paciente que fumou durante muito tempo, que estava tentando parar de fumar e muito preocupado me procurou. E foi justamente na época que nós descobrimos que as pessoas que fumam se beneficiavam muito de fazer tomografia para tentar achar o câncer de pulmão logo no início. E nesse momento, não só a partir da tomografia ele conseguiu fazer o diagnóstico, operar e se livrar do câncer de pulmão, mas ele também parou de fumar, evitando outras doenças que poderiam acontecer no futuro. Então é muito importante saber o momento certo de procurar ajuda, porque a gente tem tratamento para cada situação. É muito fácil e muito tranquilo identificar a doença e resolver o problema. Por que o nódulo pequenininho geralmente não dá sintoma? Porque o pulmão não dói. Ele só causa dor, o câncer só causa dor quando ele encosta em alguma outra área do corpo, como por exemplo a coluna ou a costela. E um nódulo muito pequenininho, ele também não vai atrapalhar o funcionamento do pulmão. Nós temos dois pulmões que normalmente dão conta de resolver o problema, mesmo quando o nódulo pequenininho está encostado lá. O tratamento do câncer de pulmão melhorou muito nos últimos anos. E eu fico até emocionada de falar isso porque eu vivenciei toda essa evolução que aconteceu. O que mudou é que o tratamento é muito individualizado. Então o oncologista ele vai olhar para cada pessoa, para cada problema e entender qual é o tratamento mais indicado. Por isso as chances de cura aumentaram muito. Eu vou dar um exemplo de alguns tipos de tratamento que talvez você já tenha ouvido falar.
cirurgia, radioterapia, com tecnologias hoje muito evoluídas e que tem muito poucos efeitos colaterais, imunoterapia e a chamada terapia-alvo, que é um comprimido que ela vai direcionar especificamente para corrigir aquele defeito que acontece na célula do câncer de pulmão. Tem várias opções para o tratamento de câncer de pulmão e a melhor opção vai depender de cada caso. O tratamento é altamente individualizado. Algumas pessoas vão precisar operar, outras vão precisar tomar um comprimido. E é essa individualização que faz com que o tratamento do câncer de pulmão seja tão bem sucedido. Nunca é fácil falar de doença, falar de câncer é mais difícil ainda, mas é muito importante conversar sobre esse assunto, porque quanto antes a gente identifica os sinais, os sintomas e busca ajuda, maiores são as chances da gente encontrar um resultado melhor e a cura. Agora você já sabe, câncer de pulmão tem cura, tem tratamento e quanto antes você procurar ajuda, vai ser melhor.